gente, tudo bem? Aqui é a Fernanda Faria, sou jogadora de vôlei e vim fazer um convite para vocês. Se inscrevam no canal Domínio Rubro Negro, compartilha, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Tem muito conteúdo legal, tem muita coisa maneira lá, tá bom? Um beijo, tchau! Muito boa tarde, nação rubro-negra. Está entrando no ar agora mais uma edição do Dois Toques, vídeo que irá ao ar diariamente, de segunda a sábado, e um boa tarde especial também aos companheiros lá da Fla Campinas. Hoje temos alguns assuntos para falar, como já informamos no primeiro vídeo. É um programa que irá ao ar com mais ou menos 8 a 10 minutos de duração. E vamos lá. Hoje vamos falar sobre o mercado da bola, logicamente, sobre o primeiro jogo do Flamengo, do time titular, né, do Flamengo no ano. E vamos falar um pouquinho também sobre o futuro estádio do Flamengo, né? Então, começando a falar aí sobre o mercado da bola, as contratações prometidas pelo Marcos Braz antes do Campeonato Mundial de Clubes, que ele tinha prometido que iria reforçar o time. Na realidade, a gente pode considerar que o placar está 0-0, porque as contratações efetivadas até agora pelo Flamengo foram a compra definitiva do Ayrton Lucas, que já estava no plantel, firmou um contrato, um pré-contrato com o Varela, visto que o contrato dele termina no meio deste ano, então o Flamengo já firmou um pré-contrato até 2025 com o Varela, né? E o Gerson, mas em compensação, vendeu o João Gomes. Então, de novidade aí, até agora, 0-0, porque trocou o Gerson pelo João Gomes. E o Rossi, que ainda está naquela brigazinha com o Boca Juniors, né? Se ele virá ainda agora ou não. Mas, como já dissemos aí, o Boca Juniors só vai soltar ele se o Flamengo der alguma compensação financeira. Eu acredito que eles vão exigir aí, no mínimo, aí, 1 milhão de euros, alguma coisa entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros para liberar o Rossi agora, e cabe à diretoria do Flamengo avaliar se seria um bom negócio ou não, né? Eu acho que agora, com a desistência do Hugo de ir para a Arábia não, de ir lá para o Japão, eu acho que o Flamengo aguardará o meio do ano para receber o Rossi. Então, eu acho que para o Mundial a gente irá praticamente com o mesmo com o mesmo elenco que a gente tinha o ano passado. Agora, surgiu uma polêmica, principalmente na imprensa paulista, né, sobre a venda do Danilo e do João Gomes, dizendo que o Danilo foi vendido por um valor superior ao João Gomes. Realmente, todos os dois foram vendidos por 18 milhões, só que o Danilo foi vendido por 18 milhões de euros, de libras esterlinas, e o João Gomes foi vendido por 18 milhões de euros, que dá em reais. A venda do Danilo foi 112 milhões de reais e a venda do João Gomes foi em torno de 100 milhões de reais. Aí você diria, pô, então a venda do Palmeiras foi melhor. Não, não foi melhor. Eu considero os dois jogadores equivalentes. Inclusive, no esquema do Flamengo, eu preferiria continuar com o João Gomes do que trocar o João Gomes pelo Danilo. Mas acontece que o Flamengo tem 100% dos direitos federativos do João Gomes. E o Palmeiras só tem 80% do Danilo. Então, na realidade, o Palmeiras estará recebendo em torno de 90 milhões de reais, enquanto o Flamengo vai receber 100 milhões de reais. Então, sem sombra de dúvida, a negociação do João Gomes foi melhor do que a negociação do Danilo, até porque eu acho que são jogadores equivalentes. Então, esse é o mercado da bola. Agora vamos tentar falar aí alguma coisa sobre o jogo de ontem, né? Eu acho que para um início de temporada, o time com praticamente 13 dias de treinamento, primeiro jogo do time, eu acho que o time foi bem no geral, né? Alguns jogadores realmente se destacaram, né? Como o Gabriel, o lateral esquerdo, né? O Varela também, o Varela surpreendendo, jogando muito bem, né? O Ayrton Lucas também, apesar daquela falha, que eu acho que foi uma desatenção muito grande dele, mas no resto do jogo ele foi muito bem, né? A dupla de ataque foi muito bem,
Você conhece, né? O Pedro e o Gabigol. Então, eu acho que, no geral, o time foi muito bem. Eu acho que ainda há uma. Os espaços ainda não estão sendo bem preenchidos entre as linhas, né? Entre os setores do Flamengo. Eu acho que isso, com o decorrer do tempo, o Vitor Pereira vai corrigir. E a gente corrigindo essa falhazinha aí, corrigindo o sistema defensivo, eu acho que o Flamengo tem uma tendência muito grande de ter bastante êxito nas competições desse ano. Agora, ainda voltando um pouquinho ao assunto de mercado da bola, eu acho que tem dois jogadores aqui no Brasil que poderiam encorpar o elenco rubro-negro e que acho que o Flamengo terá que meter a mão no bolso para gastar. Você não pode só contratar sem gastar. Você tem que gastar. Se você quer formar um bom time, você tem que gastar. E o Flamengo tem o resto do ano para vender outros jogadores e compensar essa possível despesa, que todo mundo acha que é despesa. Você comprar um patrimônio, o jogador é um patrimônio do time. Não é despesa, é investimento. Eu estou me referindo ao Arthur, do Bragantino, e ao Terãs, do Atlético. Né? São dois jogadores que eu acho que encaixariam bem. Tem times interessados no Marinho. Eu acho que um dos jogadores que poderia ser negociado seria o Marinho, para compensar a compra desses dois jogadores. Eu acho que incorporariam bastante o elenco do Flamengo antes do Mundial ainda. Né? Agora, não sei se o Flamengo conseguiria negociar, principalmente com o Atlético Paranaense, que costuma dificultar muito as vendas. Né? E o Bragantino também, não sei se seria uma negociação fácil, mas como há um comércio muito bom existente entre o Flamengo e o Bragantino, os dois empréstimos de jogadores que houveram aí, e então eu acho que o Flamengo até teria algum sucesso na compra do Arthur, né? Então vamos tentar falar alguma coisa agora sobre o nosso futuro estádio. Né? Todo mundo pensando que o Flamengo tinha desistido do seu estádio, mas na realidade não é isso. O Rodolfo Landim continua brigando pela compra do estádio. Praticamente já há um acerto, né, para a compra do estádio com a Caixa Econômica. Alguns falam em torno que o valor daquele terreno seria 400 milhões, já contando com o potencial construtivo. Né? A prefeitura já disse que vai facilitar no que for possível as licenças necessárias para a construção do estádio. O que interessa a ela, vamos dizer assim, remodelar aquela área que estão chamando de Porto Maravilha. Né? Então, o estado do Flamengo ali, inclusive o Flamengo pretende fazer um shopping, um mini shopping, uma coisa que, vamos dizer assim, daria uma vida muito grande ali àquela área. E o Flamengo, inclusive, já tem até um possível projeto para a construção do estádio. O Flamengo pensa em fazer uma construção modular, como foram feitas a construção dos estádios do Catar. A construção modular é aquela que você pode construir para 40, 60, 80 ou 100 mil espectadores. E tem uma vantagem. A partir do momento que você construiu a primeira etapa de 40 mil espectadores, você já pode colocar jogos lá. O resto da construção independe, você pode usar o estádio enquanto estiver em construção os outros módulos. Né? E lá no Catar, inclusive, esses estádios não serão elefantes brancos. Lógico que o Catar não tem ainda futebol suficiente para ter 80 mil espectadores em cada estádio daqueles. Esses módulos servem para outras construções. Então, a ideia do Catar é diminuir a capacidade dos estádios e construir outras coisas mais necessárias para a cidade, ou seja, aproveitar esses módulos para outras construções. A única coisa que impede ainda a evolução das negociações é que esse terreno ele está contaminado. Ele foi usado durante 90 anos pela Companhia Estadual de Gás para armazenamento de gás com efeito de petróleo, né? Que é o famoso gás de cozinha. Então, isso aí contaminou muito o solo daquela área ali. Tanto que desde 2003, quando a SEG entregou o terreno, né, a prefeitura ainda não conseguiu, a Caixa Econômica, que gere aquela área, não conseguiu ainda negociar.
e porque o solo está contaminado e essa contaminação depende de uma descontaminação. E é um trabalho que custa caro. O Flamengo vai gastar em torno de 1 milhão só no estudo. Vejam bem, 1 milhão só no estudo para ver como é que está a contaminação desse solo. Se está muito contaminado, se está pouco contaminado. Ou seja, aí sim ele vai poder fazer um orçamento sobre quanto custaria esta descontaminação que tem que ser feita antes de fazer qualquer construção ali naquela área. Então, esse estudo está sendo feito e essa descontaminação também é um trabalho, além de oneroso, é um trabalho que demanda tempo. Então, o Flamengo provavelmente não conseguiria começar a construção desse estádio durante um ano e meio. Então, eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, de que não desistam do estádio do Flamengo, porque a diretoria ainda não desistiu, está brigando ainda por isso. Bom, e para terminar, eu gostaria de falar aí sobre o nosso possível adversário na possível final do Campeonato Mundial de Clubes, né? O Real Madrid, qualquer que seja o adversário que venha, será mais fácil do que o adversário que o Flamengo vai pegar, né? O Flamengo pegaria ou o Al Hilal ou o Wydad Casablanca. Lembrando que o Wydad Casablanca é campeão nacional, é campeão da África e tem no seu elenco a maioria dos jogadores da seleção do Marrocos. E o Al Hilal também é um bom time e nós já o vencemos, né? Numa semifinal há 2 anos atrás. É o time do Michael, né? Então, eu acho que a tendência é ser uma final Flamengo e Real Madrid. O Real Madrid deve passar pelo seu adversário. E o Flamengo, independente de ser o Al Hilal ou o Wydad Casablanca, eu acho que o Flamengo tem um time melhor do que os dois. Então a tendência é ser uma final Flamengo e Real Madrid, sendo que eles têm que passar pela semifinal. E o Real Madrid vem numa curva descendente, né? Os 3 últimos jogos dele, ele perdeu 2, empatou 1. Inclusive, ontem, no jogo contra o Barcelona dominou praticamente o jogo todo. O placar de 3-1 foi um placar absolutamente justo, poderia ter sido até mais. E eu acho que o Real Madrid tem pouco tempo até o Mundial para reverter essa curva aí de descendentes que está vindo, né? Mas vamos ver. Então, acho que cada vez mais isso nos deixa sonhar com o Campeonato Mundial. Então, eu quero encerrar a live aqui pedindo para que aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, deixem o seu like se gostaram do programa, porque é o seu like, é a sua inscrição que vão mostrar para o YouTube que o programa pode ter algum prestígio. Eu queria me despedir então, dando um bom final de dia para todos e fiquem todos com Deus. Até amanhã.